Então a gente vê, gente, um texto muito conhecido, né? Essa questão de Pedro, quando Jesus fala para Pedro que ele iria negá-lo. E ele, como alguém bem sanguíneo que a gente conhece, ele fala, não, eu jamais vou te negar, se for necessário morrer contigo, eu vou morrer. E Jesus, ele dá aquele choque de realidade. Fala assim, não só você, Pedro, mas todos vocês me negarão. E ainda, né, diante de... É tão impressionante, eu amo essas coisas, quando Jesus falava com os seus discípulos, e eles não entendiam. Eles não conseguiam compreender. Às vezes nós temos um fácil julgar de Pedro, né? Na verdade, Pedro é um dos heróis para mim, porque ele tinha coragem, ele perguntava. Então, assim, é uma coisa que a gente tem medo hoje. A gente não gosta de parecer que a gente não sabe. Até quando a gente não sabe. A gente quer mostrar que a gente sabe. Então, muitas vezes, cara, pedir uma coisa, perguntar alguma coisa é algo muito difícil. E Pedro, ele era essa pessoa extremamente impulsiva no sentido de querer fazer a coisa correta. A primeira lição que nós aprendemos é que tem um provérbio que fala que Deus está no céu e a gente na terra, que as nossas palavras sejam poucas. Existe grande sabedoria nisso. Tem uma música do Matt Redman que é muito linda, né? Let my words be few, que as minhas palavras sejam poucas. Já costumou cantar um bom tempo aqui na Calvary no passado. E no meio das muitas palavras, a gente tem a tendência de exagerar. A gente tem a tendência de falar coisas que nós não vamos cumprir. De prometer coisas que talvez a gente nem tenha consciência do que é de verdade. Então Pedro estava falando, eu não acho que Pedro estava mentindo. Eu acho que ele queria ir até o fim. Mas o seu coração ainda não estava convertido. O seu coração estava indo junto. Mas a hora que a coisa acontecesse e pegasse, aí é onde o nosso coração é revelado. Então, gente, nós falamos e prometemos muitas coisas. Talvez no desespero. Talvez diante de alguma coisa. É como se, né, alguém colocou que esse tempo de dificuldade e tantas coisas é como se fosse óleo prensado. É como se a gente fosse apertado para que o melhor saia da gente. Porque quando nós passamos por isso, nós aprendemos maturidade. Nós aprendemos tantas coisas que é importante na nossa caminhada cristã, na forma que nós lidamos com a nossa relação vertical com o Senhor e na forma que nós lidamos com a questão horizontal com os nossos irmãos e com a questão estendida com as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Então, que as nossas palavras sejam poucas. Tem um velho ditado popular que até o tolo se passa por sábio diante das poucas palavras ou silêncio, muitas vezes. Então, é uma coisa que a gente vê que fazer coisas de forma impulsiva e muito rápida pode nos colocar numa situação de vergonha futura. E quantos de nós já passamos por isso, né? Eu bem sei que a minha personalidade me lembra muitas vezes as coisas de Pedro no aspecto ruim, tá, gente? Não no aspecto bom. Mas o Senhor está em obra em nós. O Senhor está em obra na minha vida, na sua vida. Então, quando a gente olha para isso, Pedro continuava insistindo. E há uma coisa bela nisso. Que nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós desejamos fazer a sua vontade. Mas existe uma realidade bíblica que nós precisamos cuidar. É que assim que aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12 fala isso. Então, quando a gente acha que a gente está muito firme de pé, a gente precisa cuidar de que talvez a gente precisa de uma humildade suficiente de falar assim, cara, eu preciso de uma graça divina para estar firme. Eu preciso de
força do céu para poder viver a vida que o Senhor tem para mim. Quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que em nós temos algo, nós podemos insistir e falar para o Senhor que nós estamos dispostos a morrer com Ele. E aí, uma hora, o galo canta. E aí, gente, sabe o que a gente aprende? Que Pedro, ele não chorou e não se arrependeu e não sentiu condenação porque o galo cantou. Ele sentiu tudo aquilo porque as palavras de Jesus voltaram para os seus ouvidos. Porque Jesus falou. E quando Jesus fala, quem tem juízo ouve. E se ele falou que iria acontecer, e aconteceu. Então imagine a vida de Pedro, gente. O resto da vida dele. Hoje a palavra, a gente usa bastante a palavra gatilho. O gatilho de Pedro, na vida espiritual dele, era o galo. Imagina ele andando nas ruas e via um galo. Ele lembrava o quanto que ele falhou miseravelmente. Então essa é uma lição que nós aprendemos. Seguindo adiante, então começa essa questão de Jesus no Getsêmani. Lembrando que dividido em 3 atos, o Evangelho de Marcos, ele começa na Galileia, ele vai a caminho, e no 3º ato ele está em Jerusalém. É o clímax desse Evangelho. Nós estamos no ponto mais alto desse Evangelho, no cume do monte. Jesus alertou tudo que ele podia alertar aos seus discípulos, e agora então ele entra nessa realidade. Então eles foram, no versículo 32, eles foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui que eu vou orar. E muitos de nós que estamos aqui um tempo, a gente conhece essa história. Ele leva Pedro, Tiago e João, ele começa a ficar aflito e angustiado, profundamente triste. Então, numa tristeza que a palavra mortal estava falando diante da realidade do que aconteceria, a sua vida seria tirada de verdade. E ele fala para os demais, ele fala assim: fiquem aqui e vigiem. E aí, seguindo adiante, indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orava para que possível fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, querido Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele voltou para os seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Mais uma vez ele fala: vigiem e oro para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí mais uma vez isso acontece, ele se afasta para orar e repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E aí voltando, eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele diz: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me traz. Gente, tem tanta atenção nesse texto. Primeira observação. Jesus saía para orar diante de tempo de tristeza e angústia. É uma lição extremamente importante para a gente. Gente, não é para redes sociais. Não é para os nossos amigos, não é para nenhum outro lugar que nós corremos quando a coisa aperta. Ninguém é capaz de nos dar o que nós precisamos. Ninguém. O primeiro lugar que nós devemos ir é para o Pai. É para o Pai querido, nosso Paizinho que nos ama e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, que nenhum outro lugar seja o primeiro lugar que a gente corra, gente. Não vá diante do desespero para esses lugares. Nós nos expomos. Nós deixamos Deus em segundo lugar. E nós não encontramos o que nós precisamos, porque nenhum desses lugares é capaz de nos dar. Então, a gente vê isso em Jesus. Ele vai para um lugar e ele ora, ele fala com o Pai. Ele abre o seu coração.
Ele está experimentando algo que ele nunca havia experimentado, de angústia e de uma coisa mortal. A morte estava à porta. E aí então ele chama os seus discípulos para fazer o básico. Vigiem e orem para vocês não caírem em tentação. Está chegando a hora e vocês vão cair. Eu já falei, vocês vão me abandonar. E estou dando uma chance para vocês, vigiem, orem. Talvez, se vocês fizerem, né? A ideia é tipo assim, se você não entende, eu vou usar o termo talvez. Se vocês talvez prestarem atenção nesse negócio aqui, cara, vai dar bom. E para mim, uma das coisas que chama muita atenção, além dessa repetição, 3 vezes isso acontece, ele usa um termo interessante. Fala que os seus olhos estavam pesados. Eu não sei se você já experimentou uma angústia tão grande, onde os seus olhos ficam pesados. Você quer muito mais do que dormir. Alguns de nós queremos morrer. Porque o desejo de viver talvez se esvaneceu. E muitos de nós talvez experimentamos isso de alguma forma. E Jesus estava falando, é através desse caminho que eu vou dar esperança para vocês. É através desse caminho que vocês vão experimentar a vida. É através desse caminho de dor e de luta que vocês vão ver que esse peso que está nos olhos de vocês e no coração de vocês vai embora. E ele fala então, basta, chega, acabou, agora é a hora, você entregue. Vamos. Aquele que vem, né? Aquele que me trai é aquele que vem. Versículo 43, enquanto ainda ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisavam ser cumpridas. Todos esses 3 anos e pouco, as pessoas queriam tirar a vida de Jesus. E não tiraram. E agora ele estava diante da multidão que veio celebrar a Páscoa. E agora a sua hora de morrer chega. E eles não podiam matá-lo. Porque eles não queriam arrumar briga. Porque diante dos sinais e maravilhas e das obras de Jesus, o povo se rebelaria contra eles. Não é uma coisa irônica? Não é uma coisa que mostra a soberania de Deus de forma incrível, onde Ele orquestra tudo de uma forma e faz com que todas as coisas possam convergir para que o seu plano e sua vontade se cumpra? Uma das coisas que eu amo dessa parte, mesmo sendo uma parte extremamente terrível e triste, é que Judas precisou de um sinal para que os caras pudessem saber quem ele era. Jesus, ele era alguém que se passava como qualquer outra pessoa daquela época. Qualquer outra pessoa. Então, todas essas imagens que a gente vê de Jesus de forma diferente, ou de forma reluzente, ou de forma brilhosa, ou angelical, ou coisa do tipo, esse texto nos mostra que precisou Judas dar um beijo no rosto para que as pessoas pudessem saber quem ele era. Então, ele estava no meio da multidão. E isso é uma coisa incrível, porque continua mostrando o caráter do nosso Senhor, que é dono de tudo,
capaz de fazer qualquer coisa, e escolhe, por vontade própria, parecer como todos nós. Isso é uma coisa incrível. Ele tem todo o poder, ele é glorioso em tudo que ele faz. Ele é grandioso em obra, em poder. Mas ele escolhe vir e caminhar no nosso meio, habitar no nosso meio. E as pessoas olhavam para ele, não era por sua auréola, ou seja o que for, mas era por suas palavras de autoridade e os seus feitos. É interessante aqui que Marcos, ele fala que um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo. Tá mais uma vez Pedrão lá. Falou, opa, aqui não, com meu mestre não. Aí um outro evangelho mostra que Jesus vai lá e cola. Antes dele dar o discurso de pacificação, ele cola e fala assim, cara, a gente não veio para isso. Não é nesse espírito que a gente veio. A gente não veio para fazer uma rebelião. Nós não somos revolucionários. Nós somos o povo que o seu mestre entrou num burrinho na entrada triunfal e as pessoas gritavam, Hosana, né? Salva-nos. A gente não veio nessa coisa. Eu não estou chefiando uma rebelião. Eu não vim aqui para causar esse alvoroço. Eu estive com vocês, eu ensinei vocês, vocês viram ensinando na sinagoga, vocês viram eu desde adolescente me perdendo no meio da multidão, ensinando acerca de Deus, ensinando acerca das Sagradas Escrituras, e agora vocês estão me tratando como um bandido. É isso que Jesus está falando. E aí ele fala que isso, vocês estão vindo com espadas, né, com varas. Eu estive ensinando no meio de vocês, e vocês não me prenderam. Mas para que as Escrituras fossem cumpridas. Eu amo isso. As palavras de profecia acerca do nosso rei se cumpriram. Todas elas que falavam de um rei que viria da forma que Jesus veio se cumpriram. Isso é uma garantia para nós, gente, de que se ele cumpriu todas essas até a sua morte e ressurreição, ele é capaz de cumprir as que está faltando acerca do seu retorno. E isso é uma coisa incrível e eu oro para que todos nós, nessa noite aqui, possamos ter essa garantia e convicção de que o nosso Senhor vai voltar para nos buscar. E a gente não precisa temer o mal. Amém? Um fato interessante aqui. Antes do fato engraçado, se cumpre a profecia do próprio Jesus, que ele falou lá no versículo 27, que todos abandonaria. Então, no versículo 50, isso se cumpre. Tá? Então, todos abandonaram e fugiram. Então, que coisa terrível, né? Que coisa terrível de Jesus. É como se, a ideia é como se um tempinho antes Jesus falasse e logo depois isso acontece. E ele podia falar assim, tá vendo? Falei para vocês, cara. Não durou nem muito tempo. Isso aqui já aconteceu, né? Então, versículo 50 fala que então todos abandonaram e fugiram. E aí entra um fato interessante. 51, um jovem vestido apenas com um lenço de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Quem será que era esse rapaz? O outro evangelho fala que foi Marcos. Só que ele é um camarada, tipo assim, cara, tem uma humanidade aqui, né, gente, na inspiração divina aqui, que tipo assim, cara, quando você está falando de você não precisa entrar em muito detalhe. Você fala que um jovem. É por isso que a gente chama o pessoal de jovem aqui, né? Fala, e aí, jovem, beleza? É tipo assim, cara, até Marcos deu aquela... Mas João entrega. João entrega. João é tipo o cara assim, eu sou o mais chegado. Eu sou o mais chegado. Então, assim, cara, quem correu pelado lá, peladão, foi você, cara. Tá? Então fica um quebra-gelo aqui do... Tá? E aí, então, seguindo adiante,
começa então essa realidade de Jesus diante do Sinédrio, tá? Então eles levam Jesus a partir dos 53 ao sumo sacerdote. Então se reúnem todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Aí uma ênfase mais uma vez. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentava-se ali com os guardas e esquentava-se junto ao fogo. Então, gente, ele está ali, ele está só vendo o que vai acontecer. Fala, cara, se der ruim, eu já estou numa distância suficiente para sair fora, ninguém vai me reconhecer, né? Aí, a partir dos 55, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Ele era perfeito. Eles viram todo esse tempo que ele estava na terra, eles não tinham nada para falar dele, como hoje. As pessoas mais ateístas, as pessoas mais agnósticas, as pessoas mais religiosas, elas podem não gostar do cristianismo, mas elas não têm nada para falar da pregação e da vida de Jesus. Porque a vida dele e a sua pregação era diferente de todos os outros, não há ninguém parecido com ele. E se a gente pega o Sermão do Monte, Gandhi costumava dizer que se você pegasse o Sermão do Monte resume o cristianismo e quem era Jesus. Porque ele explica cada coisa acerca dos pacificadores, ele fala de quem é o reino dos céus, ele fala dos felizes são aqueles, e ele começa a descrever. Se a gente vivesse, se não restasse nada das Escrituras, somente a questão do Sermão do Monte, a gente já teria o suficiente de coisa para viver para Cristo de uma forma honrosa. Então é claro que eles não iam encontrar nada, é claro que eles não poderiam ter essa questão, então eles começaram a confabular então, de coisas que eles ouviram. Olha o que eles começam a falar. Já que eles não encontraram depoimento algum, eles começam então procurando depoimentos contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações não eram concretas, porque o pessoal via. Não adianta falar. Tinha gente suficiente para testemunhar. Aí lembraram de uma vez que ele falou: nós ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Por quê? Porque não era verdade. Existe sim a realidade do templo que seria destruído, mas existe sim a realidade do próprio templo, o Senhor que seria destruído, mas ressuscitaria. Então eles misturaram as conversas e deram uma ideia de que Jesus falou isso. Jesus não falou que restauraria o templo em 3 dias, ele falou que o seu templo seria levantado em 3 dias. Então ele seria morto e ressuscitaria em 3 dias. O templo, para quem sabe, era uma coisa gigantesca. E Jesus não ia fazer tipo... Deixa os outros trabalhar lá por muito tempo. Deixa os outros lidar com essa questão. Então eles começaram a fazer isso, mas não eram coerentes. Eu amo essa questão. Então, não era coerente, porque tudo que se trata acerca de Jesus era verdadeiro. Ele não era alguém que tinha uma vida dupla ou tripla. Tudo que ele era aquilo que de fato a gente via e olhava. Então... eles se levantaram, alguns deles, e declararam falsamente contra eles: nós o vimos destruir esse templo e tal. Mas nem mesmo assim era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, não respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote vai e ele pergunta: você é Cristo, filho de Deus, do Deus bendito? Aí ele responde: essa é a verdade. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasga suas vestes e perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos julgaram digno de morte.
Então alguns começaram a cuspir. Então começa aqui. Todos começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Então a gente vê o começo do sofrimento do nosso Senhor. O versículo de 1 a 5, a gente vê, né, aqui a gente vai ver a primeira audiência com Pilatos. Mas antes disso, já estava apanhando. Então a gente pode imaginar a cena, sendo cuspido, sendo esbofeteado, apanhando. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas dos sumos sacerdotes passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Ele responde à altura de alguém que era normal, uma forma, né, de dizer. Era essa questão: não conheço e nem sei. Era uma forma de lei que mostrava que você não tinha associação nenhuma. Essa era a ideia, gente. Eu não tenho nada com esse cara. Nada. Nem o conheço e nem sei do que você está falando. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente, isso devia ser um elogio. Certamente você é um deles, você é galileu. E aqui entra uma coisa interessante, gente. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar. Então você imagina, gente, a realidade é que alguém que está fazendo isso aqui, essas palavras são muito fortes, de se amaldiçoar, né? Era coisa que mostrava de um coração que não havia se convertido. Era uma forma de mostrar total desassociação com o Senhor. Era para deixar bem claro: olha aqui as palavras que eu estou usando, eu não tenho nada com o Nazareno. E então ele põe-se a chorar. Uma aplicação. Que a gente possa ser honesto com as coisas que a gente tem visto, falado e pensado, que não estão mostrando que o nosso coração está alinhado com o do Senhor. Que a gente possa ir diante do Senhor e pedir perdão, e se for necessário chorar. E falar assim: cara, eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Essa atitude aqui não foi de alguém que ama o Senhor. Me perdoa. Me perdoa. E que a gente possa ter plena convicção de que o Senhor nos perdoa, porque Ele nos ama. O seu perdão, ele é imediato, porque o seu sangue foi derramado. E o seu sangue é capaz de nos perdoar de todo o pecado. O apóstolo João escreveu. Que o Senhor nos ajude. Que as coisas que o Senhor falou acerca de nós, a gente possa crer. A gente possa crer de verdade. E logo depois, aqui lá na frente, ele vai falar que no mundo vocês vão ter aflição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci todas essas coisas que vieram para fazer mal para vocês. Eu venci elas todas, eu sou vitorioso. E aí então, gente, começa a questão diante de Pilatos. Só de referência, tá, gente? Isso é bom escrever, se você está escrevendo, ou lembrar.
Do versículo de 1 a 5 é a primeira audiência com Pilatos. Tá? Então, você vai ver diante do julgamento que ele vai passar, ele passa por várias instâncias. Tá? Então, a primeira instância, a primeira audiência é com Pilatos de 1 a 5. De 6 a 15, a segunda audiência. Do versículo seguinte, de 15 adiante, Jesus, então, ele é levado de 21 a 23 para o Gólgota. Do 24 ao 26, 27, a gente vê a crucificação. E de 38 a 41, a gente vê o resultado visível dessa realidade da cruz. Aqui começa de uma forma muito peculiar, falando que de manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, como os líderes religiosos e os mestres da lei, todo o sinédrio chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levando e entregaram a Pilatos. Então, gente, era uma forma normal de julgamento no Fórum Romano, é acontecer depois do nascer do sol. Por isso que começa dessa forma. Então, essa era a forma de julgamento. Tá? Então, até nisso havia essa questão de necessidade da tradição, a questão do sinédrio e Pilatos, e toda essa questão do julgamento não podia ser feito de qualquer jeito. Tinha que ser feito de acordo com a tradição e com a forma que era regido o sistema. E aí então começa, você é o rei dos judeus? Perguntou, ele fala, tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Isaías já havia profetizado que ele sofreria calado, porque ele não era aquele que veio para causar guerra. E ele sofreu calado. E isso mostra o coração do nosso Senhor. Que ele estava disposto a ir até o fim. Ele não precisava argumentar. E a gente vai ver a declaração dele incrível diante de alguém que achava que tinha poder de tirar a sua vida. Ele fala assim, você não tira a minha vida. Você não tira a minha vida. Eu vim para me entregar. E aí ele segue adiante. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse, um homem chamado Barrabás, que estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte os reis dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir ao contrário, solte Barrabás. Então, que farei com aquele quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A gente vê então essa realidade. Pilatos entendia muito bem já nessa altura do campeonato que Jesus era inocente, que Jesus não havia cometido nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma coisa que eles estavam falando, e pensou de acordo com a tradição, talvez essa multidão, tem uma multidão que seguiu a Cristo, que viu os seus sinais, iriam entender a realidade do monstro que era aquele Barrabás e de todos os seus crimes cometidos, eles iriam escolher Jesus. E isso não acontece. A multidão, então, eufórica, começa a gritar, crucificam. Então, eles começam ele manda açoitar. A ideia que dá é que esse açoite diante da multidão talvez comovesse a multidão. E fizesse a multidão mudar de opinião e falar assim, cara, esse cara é inocente, ele está sofrendo, sendo açoitado. Mas não, isso não acontece. Os soldados, então, levam Jesus, estou no versículo 16, gente, para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-lhe com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e prestavam adoração.
Depois de terem zombado dele, tiraram um manto de púrpura e vestiram de suas próprias roupas. Então levaram para fora e o crucificaram. Existe uma coisa que mudou muito a minha realidade acerca do pecado quando eu olho para a coroa de Cristo. Uma coroa feita de espinhos. Quando a gente olha para a crucificação, a gente precisa olhar que a morte está morrendo. Não é Jesus que está morrendo. É a morte que está morrendo. O poder da morte está perdendo o seu poder. Está sendo enfraquecido até ser derrotado. E o nosso Senhor, então, ele é zombado, ele é açoitado de forma radical. Uma coroa de espinhos para zombar acerca. Você não é o rei? Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Acho que o nome do meu cachorro é Rufus. Passava por ali, chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Imagina a cena, gente. Se você nunca viu Paixão de Cristo, ou sei lá. Cara, Jesus está lá, sendo zombado, apanhando, açoitado. Imagina se você está na cena e de repente os caras vão e te botam para carregar a cruz, cara. E algo acontece, gente. Levaram Jesus ao chamado Calvary. É esse lugar. Por isso que a nossa igreja tem esse nome, gente. Calvary quer dizer Gólgota. Na Europa, algumas nossas igrejas é chamado Gólgota. Por exemplo, na Hungria, o nome é Gólgota. Quer dizer o lugar da caveira. Por isso que o pessoal acha que todo mundo é roqueiro aqui, mano. O logo da caveira. Mas tem a pomba, mano. Pô, era a pomba antes. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividiram as roupas dele e tiraram sortes para saber o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Mas uma profecia se cumpre aqui na crucificação. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Ninguém podia negar o que eles tinham visto e tinham ouvido. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e mestres da lei zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então a gente está vendo uma coisa radical e horrível, diante de grande sofrimento, sendo zombados por aqueles que estavam ao seu redor, sendo zombado por aqueles que estavam ao seu lado. De fato, essa declaração de ser o rei dos judeus é verdade. Ele era o rei dos judeus. Ele é o nosso rei também. E ele é o rei das nações. Ele é o rei esperado. Então eles não erraram acerca disso. E ele foi capaz sim de salvar os outros e salvou muitos e falou que salvaria muito mais. Ele falou que quando ele fosse, ele seria levantado e ele iria atrair muitos para si. Então, houve trevas, diante da sua morte. Versículo 33, houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Nunca na história da humanidade Jesus havia experimentado isso. Nunca. Porque ele nunca havia pecado. Ele nunca foi diante do Pai pedir perdão. Nem quando era criança. Uma coisa incrível.
Porque ele era o próprio Deus. Mas agora ele estava sofrendo a separação do Pai. Que existe uma coisa que separa o crente de Deus. E o não crente também. É o pecado. O pecado, eu já falei isso outras vezes, o pecado ele nos separa de Deus. O pecado faz mal para nós. O pecado faz mal para a nossa família. O pecado faz mal para as pessoas ao nosso redor. O pecado nos adoece. Então Jesus está experimentando isso sobre os seus ombros. O peso do pecado do mundo sobre os seus ombros. Então ele exclama em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Nessa altura do campeonato, mano, cara, além da loucura total que estava da tensão, do drama, tinha uma coisa de teologia errada ali. Eles ouviram tipo um charamanai, e aí eles falaram assim, cara, tá chamando Elias. Tá invocando o espírito de Elias. Tipo assim, mano, Elias, o que Elias tem a ver com o negócio? Tipo assim, cara, já morreu faz tempo. Tipo assim. Então a gente vê que tem uma coisa meio estranha aí no ar. E aí, 36. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mano, Elias estava no sono profundo lá na eternidade. Não tinha nada para se fazer mais, né? A profecia estava se cumprindo. E aí então a gente vê no versículo 37... Mas Jesus, com um alto brado, ele expirou. Mais ou menos assim que dá para a gente imaginar. Tipo assim, o sofrimento acabou. E o véu do santuário, então, ele rasga em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente o homem era o Filho de Deus. Gente, o véu se rasgou. A gente canta, o véu que separava já não separa mais. A morte, a cada dia, brilha e brilha mais. Gente, existia um véu sobre nós. É o mesmo véu que existia no templo, que as pessoas tinham que passar por ele. Esse véu é rasgado. Então nós temos livre acesso a Jesus e ao Pai. Nós não precisamos de ninguém ser um mediador por nós. Eu não sou o mediador da Calvary Curitiba. Nenhum dos pastores é o mediador da Calvary Curitiba. Vocês podem ir diante do Senhor. E vocês podem falar com Ele, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado de ponta a ponta. Não sobrou nem um pedaço. E isso é uma coisa incrível para nós. E aí vem esse reconhecimento. Viu como ele morreu? Disse, realmente esse homem era o Filho de Deus. Aí vem uma das partes que eu amo desse texto. Mais uma vez as mulheres entram em cena. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovens, e de José, na Galiléia. Elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Para mim, às vezes eu penso, cara, nem precisava ter esse texto, né? Mas está aqui e mostra da fidelidade dessas mulheres. Isso mostra o quanto o Senhor amava essas mulheres. Algumas delas tinham talvez um trio ali, né? Joana, Susana e Maria. Por isso que eu tenho o nome da minha filha, Hannah Joy. Eu falo que Joana parece ser uma mulher que tinha muita grana, né? As três ali, elas patrocinavam o ministério de Jesus. Essa é a ideia que a história nos dá.
E um spoiler do The Chosen mostra que Joana tinha grana, né? Ela dá uma acolhida no pessoal lá quando eles chegam lá para Páscoa, numa casona de uma amiga deles e tal. Bem interessante. Fica o spoiler aí, gente. Tá? Terminando. Antes disso, eu tenho dificuldade de fechar raciocínio às vezes, então eu lembrei de uma coisa e eu quero fechar esse raciocínio. Que eu falei que uma das coisas que mudou a minha convicção acerca do pecado é lembrar da coroa de Cristo. E lembrar do seu sofrimento e dos lugares que ele sangrou. Eu sei que pode soar talvez uma coisa bem espiritualoide, assim, tipo assim, nossa, que pira, tá, gente? Mas é uma convicção que eu tenho e eu tenho base bíblica para dizer que o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. Isso não precisa discutir, isso está bem claro. Mas algumas coisas nos apontam de forma incrível e eu espero que hoje, quem sabe, a gente, além de voltar para casa saturado com a realidade da cruz de Jesus Cristo, a gente possa voltar também com a convicção de que um dia a gente vai ser livre dessa coisa do pecado. Tá, gente? E assim, e a coroa, Jesus sangrou da sua cabeça. E o sangue dele foi derramado da sua cabeça. E isso nos lembra que ele é capaz de nos perdoar e nos purificar dos nossos pensamentos, de coisas que nós pensamos que nós não deveríamos pensar. De coisas que nós cobiçamos que nós não deveríamos cobiçar. E ele não para aí. O seu sangue foi derramado nas suas mãos quando os pregos passaram sua mão. Isso me lembra que o seu sangue foi derramado na sua mão e nos lembra que ele pode nos perdoar. E o seu sangue é capaz de nos purificar dos pecados que nós colocamos as nossas mãos em lugares que nós não deveríamos tocar. Mas ele não para por aí. Ele foi furado ao seu lado. E sangue foi derramado do seu lado. Isso nos mostra que o sangue de Cristo é capaz de nos lavar e nos purificar dos nossos pensamentos e ódio e rancor que o nosso coração carrega por coisas que fizeram para nós. Ou talvez por coisas que nós fizemos para outras pessoas. Mas Cristo sangrou ali também. E ele não para. O seu pé foi furado. E sangue foi derramado do seu pé. E o sangue de Cristo é capaz de nos purificar e nos perdoar acerca dos pecados que nós cometemos, de lugares que nós andamos, que nós não deveríamos andar. E por último, Cristo também sangrou nas suas costas. E quantos de nós já demos as costas para o Senhor? Com as nossas atitudes e com coisas que nós fizemos. Mas Cristo sangrou nas suas costas também. E o seu sangue é capaz de nos purificar e nos perdoar de quando nós demos as costas para o Senhor. E isso então nos mostra que o sangue de Cristo é capaz de nos perdoar de todas as coisas que a gente tenha feito ou vai fazer. Porque Ele nos ama e Ele criou isso, a sua morte representa a vida para nós. O seu sangue não representa a morte para nós. É por isso que nós não temos uma cruz com o hominho. Porque para nós, Cristo não está mais lá. Ele ressuscitou. E Ele vive para sempre. E Ele está aqui hoje, nos abençoando, ministrando a sua palavra a nós. Seja o que for que você tenha feito, o Senhor sangrou em algum lugar e o seu sangue é derramado e Ele é capaz de purificar de todo o nosso pecado. Pessoal do louvor, pode vir, eu vou só terminar a leitura.
Versículo 42. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou o lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-se no lençol e o colocou no sepulcro, cravado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde fora colocado. Vamos colocar de pé.